Se você está cansado de explicação genérica sobre arquitetura moderna e quer entender o que realmente importa na stack de engenharia de dados, fica aqui comigo. Eu sou Luciano Borba, cofundador da Data Driven School, engenheiro de dados na Eletrobras, mentor de carreira, criador do método dados. Não falo por teoria, falo por prática. Já construí pipelines do zero em órgãos públicos e também em empresas bilionárias. Já vi projetos falharem por escolha errada de stack. Como também já vi projetos dar certo porque alguém entendeu o que estava fazendo. Então, bora direto ao ponto, que é uma stack moderna de verdade. Uma coisa é clara, gente, o modelo antigo de engenharia, ele falhou, ele ainda pode ser utilizado em alguns cenários, mas ele não dá mais conta da realidade de hoje em dia. Antes os dados eram desorganizados, muitas vezes eram dados que vinham de planilhas, de CSVs, de sistemas legados, eram dados que a própria TI era responsável por desenvolver aquele processo, né, de extração até um relatório. Muitas vezes nem chegasse, aquilo se tornava um painel, certo? Era feito por ferramentas às vezes únicas, ou às vezes por própria ferramenta de linguagem de programação que os desenvolvedores utilizavam para fazer seus sistemas, era mesmo que era usado para o processo de dados, certo? E a evolução que veio com o volume, a velocidade, a variedade, né, que é uma evolução que veio junto com o Big Data, ela exigiu uma nova realidade, uma nova abordagem do mercado, tanto que hoje a área de dados é bem isolada da área de TI, embora em muitos cenários a área de dados esteja dentro da área de TI, certo? Mas hoje a realidade é bem diferente de alguns anos atrás, de 10, 15 anos atrás. As empresas estão precisando de cada vez mais dados de forma rápida e que esses dados possam ser rastreados, precisos, certo? E a stack moderna, ela é meio que uma resposta para esse momento novo que a gente está vivendo de grande expansão no nosso mercado. A estrutura de uma stack moderna. A stack moderna não é sobre ferramentas, não é sobre tecnologias, é sobre resolver problemas reais com escalabilidade, governança e performance. A stack moderna é a gente poder usar o melhor de cada ferramenta em cada cenário. Então, a stack moderna ela vai ser dividida em alguns pontos, certo? Que eu vou listar aqui, e desses pontos começam com gestão, processamento e transformação, armazenamento. Esses são os 3 primeiros pontos. Onde no processo de gestão a gente tem diversas ferramentas. A gente tem a Byte, Kafka, PubSub, certo? A gente tem o próprio Python para esse processo de ingestão. A gente pode fazer processamentos de APIs via webhook, pode usar o Change Data Capture, certo? Tem muita coisa que pode ser feita no processo de gestão. Já no processamento e transformação, a gente tem o rei da transformação de dados da área de engenharia de dados, que eu gosto de dizer, que é o Apache Spark, certo? Mas a gente também tem um DBT, a gente tem um simples e velho feijão com arroz, Python e SQL, a gente tem um Pentaho, a gente tem um Apache Hub. Para o armazenamento, hoje a gente tem formatos que se desenvolvem bastante. Eu acho que eu botei até entre parênteses aí que o armazenamento hoje mais modinha do momento é o Lakehouse, porque formatos como Data Lake, Iceberg e Apache estão cada vez mais fortes no mercado. E armazenamentos como esse pode ser feito num Lake, certo? Num Databricks, no S3, no Google Cloud Storage, no ADLS, certo? Existem muitos cenários. E tudo isso ainda pode ser usado catálogos dentro dessa camada de armazenamento. Outros 2 pontos, que aí é o ponto 4 e o ponto 5, é orquestração e visualização. No processo de orquestração, a gente tem, por exemplo, o próprio Apache Airflow. Para mim é a maior ferramenta do processo de orquestração que a gente tem no mercado, mas ela não é a única ferramenta que a gente tem no mercado. Imagina só que a gente também tem um agendador do Windows, que também pode servir como processo de orquestração, dependendo ali da sua necessidade. Mas a gente tem diversas outras ferramentas de orquestração, como o Mesh, certo? Como o Perfect, entre outras. A gente vai ter ferramentas include, por exemplo, como Workflows do Google, certo? E aí vai. Já no processo de visualização, que é o quinto ponto, a gente tem uma pancada de ferramentas. A gente tem Power BI, Looker, Superset, ClickView, a gente tem Tableau, a gente tem o Streamlit. Para mim, Streamlit, né? Vou pagar um mexão aqui pro Streamlit, que eu gosto muito, certo? Tem o Dash e tem diversas outras também ferramentas. Mas o último ponto é o ponto de governança e observabilidade. Esse é o sexto ponto do stack de dados moderna.
Aqui o foco é quê? É que os dados tenham transparência e qualidade, porque os dados precisam ter confiança. Então, governança e observabilidade é um ponto extremamente importante e ainda acho que dentro do mercado é um ponto que as empresas têm menos maturidade, onde a gente vai usar catálogos de dados, né, como Unit Catalog, Data Hub. A gente tem algumas bibliotecas que podem fazer isso, a gente tem ferramentas open source que podem fazer isso, a gente vai usar processo de data quality, certo? Com Great Expectation, com Soda, com o próprio PyDent de uma forma mais simples, certo? E além da gente ter monitoramento e alertas com logs estruturados e observabilidade centralizada. Aí a gente pode usar Sentry, pode usar Datadog, pode usar muita coisa legal aqui. E tudo isso, eles são pilares sólidos para o stack moderno, porque empresas, vamos dizer, como Nubank, Microsoft, entre outras, adaptam esse stack, porque não porque é moda, mas porque essa stack moderna, esse conceito de stack moderna, é sobre construir algo confiável, acessível e escalável. Então, no topo, a gente tem entregas acessíveis, os dados têm que estar pronto para uso, principalmente no cenário hoje de data mesh cada vez mais forte, mais falado, certo? E esses dados precisam ter uma governança forte. Hoje a gente tem regulação dos dados, certo? Hoje a gente tem a LGPD, a GDPR, e a gente precisa ter uma governança, não apenas para poder lidar com essas questões, mas para a gente ter o nosso próprio controle e qualidade dos dados, saber se o dado é confiável, o dado está batendo, certo? E a gente tem que ter um processamento robusto, porque a gente tem que ter uma capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Hoje, cada vez mais a gente extrai um volume de dados cada vez mais massivo, a gente gera dados mais do que nunca na história, certo? E a gente tem que ter um processo de gestão confiável sem falhas. Então, a stack de dados moderna vem muito com base nesses pilares. Para você entender, stack de dados moderna não é juntar ferramenta na moda, não é copiar a arquitetura de alguma empresa famosa ou alguma arquitetura famosa, é responder um problema de forma essencial, certo? Não se trata de usar o que é novo, porque você tem que entender o contexto. Cada contexto tem uma necessidade. Você não vai meter uma Apache Airflow num contexto que o agendador do Windows funciona perfeitamente. Utilizar a stack de dados moderna não é sobre usar uma tecnologia do dia a dia. É sobre utilizar uma tecnologia com propósito. Se eu não vou ter dados em tempo real, por que eu vou usar o Kafka? Só para dizer que eu sei usar? Só para dizer que eu estou na stack da modinha? Então tenha isso bem vinculado na sua mente. E aí vem o seguinte: aprendizado na Data Driven School. Na Data Driven School você vai aprender engenharia de dados com projetos reais, você vai aprender análise de dados, ciência de dados. Então, se você quer de fato se diferenciar, entre na Data Driven School, que a gente vai ter projetos reais com duas pessoas que estão no fronte de batalha, que sou eu e o Caio Avelino, certo? A gente vai trabalhar arquiteturas sólidas, clarezas no propósito, você vai entender o porquê a gente vai estar usando cada tipo de arquitetura, certo? Então venha dominar a stack de verdade, conheça a Data Driven School, o link está aqui na descrição. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curta, compartilha, comente aqui, certo? Compartilhe com os grupos para que as pessoas possam entender cada vez mais sobre a stack moderna de dados